bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast. Sempre trazendo aí mensagens de exortação, devocionais da palavra de Deus. Temos aí levado de alguma maneira, tentado levar de alguma maneira a palavra de Deus aí para os irmãos, com a graça dele, com a permissão dele. E se você tem sido abençoado por esse ministério, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Também se inscreva nos nossos canais de podcast, no Spotify, do Google Podcast, do Spreaker, aplicativo Spreaker, também no YouTube, no Facebook, e futuramente com algumas mensagens também estaremos lá no Instagram. Irmãos, o tema de hoje é Vivendo com a fé alicerçada na volta de Jesus. Estamos vivendo nos últimos momentos da humanidade. E como estamos vivendo? Correndo de um lado para o outro, buscando aumentar a margem de lucro, porque a situação está cada vez mais difícil. Trabalhando dia e noite para suprir as necessidades da vida. Gastando tempo com coisas que não agregam em nada. O que esperamos do futuro, irmãos? Hoje a nossa sociedade trabalha dia e noite, porque as coisas estão mais difíceis, o dinheiro está desvalorizado, as coisas estão com preços absurdos nas prateleiras dos mercados, das lojas, e as pessoas estão naquela correria diária, dia após dia. Muitos têm aí até 2 empregos para conseguir suprir aí as suas necessidades, manter o padrão de vida que alguns anos atrás conseguiam sustentar com uma certa folga. Hoje tem que correr muito mais, vivem correndo olhando para o relógio para ver se não estão atrasados com seus compromissos. Muitos estão aí dispersos nos seus hobbies diários, na jogatina, em conversas desnecessárias, em bares, em restaurantes, na rua. Outros estão alheios a tudo isso, porque não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Não tem uma mínima noção de como será o futuro, qual será o seu futuro. Mas será que estamos nos preparando para o maior evento que ocorrerá desde a história da humanidade? Será que alguém sabe qual é esse evento? Se você não sabe, eu vou te dizer aqui. Esse evento é a breve volta de Jesus. A Bíblia nos ensina que nós devemos viver com a esperança e a expectativa da volta de Jesus. Jesus mesmo nos incentiva a estar sempre preparados, pois Ele virá em um momento inesperado. Está em Mateus 24, verso 42 e 44. Vou buscar aqui rapidinho, irmãos. Mateus 24, verso 42. Aqui está, irmãos. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto: se o
dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Irmãos, mesmo com essa correria toda que eu falei aqui no princípio, devemos estar vigilantes, atentos a isso, irmão. Eu tenho falado aqui dia após dia, independente de qual seja o assunto do episódio, eu tenho falado para que nós fiquemos atentos à breve volta de Jesus. E eu sempre digo a breve volta de Jesus, porque já não demora, irmãos. Já não demora. Por mais que nós já tenhamos passado muitos anos da nossa vida, a volta de Jesus, ela está mais perto do que nós imaginamos, irmãos. Talvez mais para uns, menos para outros, mas mesmo assim ela está breve. E mesmo que nós tenhamos a nossa correria da vida diária, porque aqui, irmãos, eu não estou incitando ninguém a largar tudo e ficar sentado debaixo de uma árvore esperando o retorno de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos fazer ali as nossas atividades, o nosso trabalho, suprir as nossas necessidades em relação àquilo que nós realmente precisamos, mas não em coisas supérfluas. O que precisamos, irmãos? De alimentação, de moradia, de mantermos as nossas contas em dia. Isso é o que precisamos. As demais coisas, irmãos, são coisas supérfluas, porque quando Cristo vier, essas coisas vão ficar para trás. Quando nós morrermos, essas coisas vão ficar para trás, irmãos. Então, para que gastar o nosso tempo com coisas que não nos preenchem? Se nós tivéssemos a noção real do quão maravilhosa é a obra de Cristo, nós não mais precisaríamos ficar gastando nosso tempo em conversas desnecessárias, na frente de um celular, vendo redes sociais, na frente de um computador, vendo coisas ilícitas, com jogatinas, jogos eletrônicos ou outros aí, jogos de aposta, de azar. Se nós conhecêssemos, buscássemos conhecer realmente a face de Deus e a face de Cristo, todos nós veríamos como essas coisas são ínfimas, são desnecessárias, não faz sentido nenhum. Porque se nós estivermos ainda ocupados com essas atividades daquele dia, irmãos, podemos correr o grande risco de estarmos perdidos, e perdidos eternamente, irmãos. Esse é um assunto que nós devemos nos preocupar e muito, porque pode-se dizer que a volta de Jesus tem duas partes. A primeira parte é: se nós viermos a descansar a sepultura antes da sua vinda literal, porque para aquele que morre, Jesus já vai ter voltado. De certa forma, Jesus já vai ter voltado quando aqueles que estão aqui ainda descerem à sepultura. Ah, mas como? Porque o tempo que nós temos para buscar a nossa salvação, buscar a face de Deus, é agora, irmãos, enquanto estamos vivos. O que nós vamos poder fazer se nós já estivermos morrido? Nós já tivermos morrido? Nada. Então compete a nós buscarmos a sua face dia após dia agora, enquanto estamos vivos, hoje, nesse exato momento, porque não sabemos como será daqui a pouco, daqui a um minuto, daqui a uma hora.
Então, se nós morrermos sem essa esperança, sem essa expectativa de vermos futuramente e não nos entregarmos, de certa forma nós já selamos ali o nosso destino. Então ele já vai ter vindo para nós, porque nós já decidimos qual seria o nosso destino, para a vida ou para a morte. E a segunda é a volta literal daqueles que naquele dia ainda vão estar vivos, vão poder vê-lo descer as nuvens dos céus sem ter passado pela morte. Mas, irmãos, a gente não pode ficar esperando que isso aconteça com a gente, porque, como diz em Mateus 24, 42 e 44, não está mostrando, não está escrito nem o dia e nem a hora, nem mesmo Jesus sabe disso. Nem os anjos, somente o Pai sabe. Então que nós possamos viver a vida com essa expectativa, vigiar, estar atentos aos sinais, estar atentos à nossa vida, ao que estamos fazendo com a nossa vida. Será que Deus nos colocou aqui apenas para vivermos e morrer? Claro que não. Nunca foi o plano de Deus que o ser humano se perdesse, nem mesmo o injusto. Mas Ele não pode interferir nessa questão. Ele não pode nos obrigar a fazer o que é certo. Mas que nós possamos buscar na nossa vida a sua volta. Porque se viermos a descansar na sepultura, que possamos acordar naquele dia com um sorriso no rosto, com o coração aquecido, com o coração alegre, por conta da sua volta, do seu retorno, para nossa redenção eterna também. Porque se assim não for, irmãos, quando despertarmos, se viermos a descansar, o cenário de tristeza, de amargura, de desespero vai ser enorme, irmãos. Imagina despertar naquele dia e ver a terra em um mero escombro, totalmente destruída, e o Senhor não estando aqui para nos resgatar. Irmãos, isso é um assunto seríssimo, irmãos. Dessas coisas depende o nosso futuro. Nós não estamos aqui, eu ressalto e repito, nós não estamos aqui apenas para viver uma vida normal e logo após isso morrermos e acabou e pronto. Não vá nesse negócio de que a vida é uma só, então eu tenho que aproveitar, fazer o que eu posso e o que eu quero. Não, tá errado. Tá errado. Não é esse o propósito de Deus, não é esse o plano de Deus. Nós temos que viver com essa esperança, com essa fé na sua breve volta, aguardando com fé, com esperança, mantendo uma vida reta perante Ele, para que naquele dia possamos subir junto com Ele nas nuvens dos céus. A Bíblia também nos incentiva, além de vigiar, orar constantemente, para que não sejamos pegos desprevenidos quando Jesus voltar. Esse está lá em Marcos 13, 32 ao 37. Vou pegar aqui, irmãos, Marcos 13, 32 ao 37. Vou ler aqui, irmãos. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo
tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai da casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordem, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiam, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo a todos, fiquem vigiando. Irmãos, eu não vou explicar essa passagem porque eu já disse tudo isso ali um pouco antes. A importância de estarmos atentos e vigilantes a respeito da volta dele. Mas o que eu ressalto aqui é só que devemos ficar em oração também. E vigília e oração constante, para que não sejamos pegos de surpresa naquele dia. Devemos buscar ter uma vida de comunhão com Deus, procurando sempre estar em sincronia com sua vontade. A palavra de Deus nos exorta a buscar uma vida de santidade irrepreensível em preparação para a volta de Jesus. Está aqui em 1 Pedro. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Portanto, sejam prontos para agir, continuem alertas, ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejamos santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Olha que passagem esclarecedora, irmãos. Aqui no 14 fala: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem. Foi o que eu disse no começo, irmãos. Praticamente a conclusão eu fiz no início. Porque devemos buscar ser santos, fazer o que é certo em tudo, irmãos, em tudo. Tudo que nós fazemos. Porque Deus é santo. Não devemos deixar que os desejos da carne vençam a gente, vençam a natureza espiritual. Mas para que a gente faça isso, irmãos, devemos alimentar o lado espiritual constantemente. Não existe maior alimento, irmãos, para a nossa vida espiritual do que a oração e o estudo da palavra. Mas é lógico que também devemos jejuar. Embora o jejum não seja uma prática mais tão comum dentro das religiões, mas também é algo que fortalece muito o lado espiritual. Mas o principal alimento é a oração constante
da palavra, irmãos, para nos manter conectados com Deus ali. Agora, se nós só deixamos para alimentar o espiritual quando vamos à igreja, também está errado, irmãos. Porque quantos dias nós temos para estar no mundo aí fora, correndo, fazendo as nossas tarefas? Temos vários dias e dias inteiros. As reuniões da igreja geralmente são 2 ou 3 dias, dependendo ali da denominação. E o culto é extremamente rápido. Não passa de 2 horas, estourando 2 horas, dependendo da igreja. Agora você coloca uma igreja uma denominação que tenha, vamos colocar aí, 3 dias, 3 dias de culto, certo? E a cada dia ela tem no máximo 2 horas de culto, estourando. Vão dar 6 horas, certo? Você tem 4 dias livre desses 7. 4 dias de 24 horas. Imagina você ter 4 dias de 24 horas para não alimentar a sua carne. E ainda dentro daqueles 3 dias que são os dias de culto, você só vai alimentar a sua carne enquanto você está lá dentro da igreja. Porque enquanto você está nos seus afazeres antes do horário do culto, você não está alimentando a sua carne, você não está orando, você não está buscando a palavra, você não está escutando uma palavra de exortação de alguém, seja num vídeo, numa plataforma, numa rede social. Quantas horas dá? Então, como você quer que o seu espírito seja forte quando as provações vierem? Como você quer que o seu espírito seja forte quando você passar pelo deserto? Quando você for tentado? Se você só procura se alimentar quando está dentro da igreja e quando está fora não alimenta? Quem resiste? Será que se fosse no literal, você conseguiria sobreviver se você só recebesse um prato de comida e um copo de água quando você fosse para a igreja? E nos demais dias você ficasse sem alimento ou com um alimento que só prejudicasse o seu corpo? Vamos colocar aqui, se na igreja, vamos colocar aqui um exemplo bíblico. Daniel e seus amigos ali, quando estiveram na Babilônia, que ficaram ali naquele cativeiro, e o rei Nabucodonosor quis introduzir a eles ali as iguarias do rei, tudo que o rei consumia, e eles e seus amigos recusaram, falaram que era que eles gostariam de ter uma dieta diferenciada, com alimentos diferenciados. Qual foi a diferença entre eles e entre os demais jovens que ali estavam após aqueles 10 dias? 10 dias, irmãos, 10. Não foi um mês, não foi um ano, foram 10 dias. Qual foi a diferença entre Daniel e os demais? Os demais que se regalaram com as iguarias do rei, e o Daniel e os seus amigos ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, comeram apenas coisas saudáveis, coisas lícitas ao corpo. Na Bíblia fala que até o seu semblante era diferente dos outros. Eles eram mais corados, um semblante mais vívico, mais avivado. A inteligência totalmente diferente. Agora você pega esse exemplo e coloca nesse que eu estou falando aqui.
Vamos supor que na igreja, você precisasse dela também do alimento físico. E quando você fosse para lá, você recebesse todo tipo de alimento que fizesse o seu corpo explodir em vida, te desse energia tal, melhorasse as suas faculdades mentais. E quando você estivesse na sua vida cotidiana, corriqueira, você só se alimentasse de... Eu não vou falar o nome da franquia aqui, mas daquelas franquias que vendem comida processada, lanches, frituras extremas, esses sorvetes de hoje que não são sorvete coisa nenhuma, são só aquela gordura hidrogenada com sabor, com corante, refrigerante. Como você se sentiria? Porque é assim que acontece. Nós não podemos nos alimentar somente o espiritual quando vamos para a igreja, irmãos. Devemos alimentar todos os dias. Porque como diz em Efésios, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. São seres invisíveis a nós. A nossa luta não é contra o nosso vizinho, porque ele ainda não conhece a palavra e dias aleatórios ele pega e solta um somzão alto na sua orelha. Não é contra o seu irmão que de repente tomou a sua parte da herança. Não é contra o seu pai ou contra a sua mãe que de repente fez algo que te magoou. Não, irmãos. Não é contra o seu colega de trabalho que recebeu aquela promoção que você queria. Não é contra o seu colega da escola que, porque ele estuda mais que você, ele tem a melhor nota, e você, porque é preguiçoso e relaxado, não tem. Não são contra essas pessoas. A nossa luta não é contra nós mesmos. Mas como a gente vai esperar vencer essa luta se a gente não alimenta o espiritual da forma certa? Como a gente vai esperar vencer uma batalha se a gente não se prepara para batalhar? Se torna algo impossível. Se nós não buscarmos uma vida de santidade irrepreensível, fica difícil. Devemos buscar viver de acordo com os princípios e mandamentos de Deus, buscando a santificação e o afastamento do pecado. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, devemos estar envolvidos na obra de proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Olha aí que coisa interessante. Não é só orar e ler a palavra não, irmãos. Enquanto Jesus não volta, temos também tarefas a fazer aqui. Vamos aqui ver em Marcos 16, 15 e 16. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O nosso trabalho, a nossa missão, enquanto estivermos aqui aguardando o retorno de Cristo, é levar a palavra, irmãos. Levar a palavra para que outros que ainda não conhecem também sejam alcançados, compartilhem dessa mesma esperança que nós, para que eles também tenham a oportunidade de aguardar o retorno de Cristo com essa mesma esperança e expectativa que nós nutrimos aqui dentro. Porque se essa esperança é tão maravilhosa para nós,
Imagina para aqueles que ainda não conhecem, quando eles vierem a conhecer. Irmãos, pensa numa situação quando você está buscando algum conhecimento, independente da área, e você tem um conhecimento expandido sobre aquilo que você está buscando. Como você fica? Eu, no particular, eu fico maravilhado, porque é algo totalmente diferente daquilo que eu já consigo ter uma certa noção. Mas quando você recebe um conhecimento expandido daquilo, é algo maravilhoso. Porque muitos conhecem a Deus porque ouvem falar, desde criança, quer seja em casa, quer seja na casa de um coleguinha, quer seja na rua. Mas entre ouvir falar de Deus e conhecer a Deus, tem um abismo enorme. Porque é a mesma coisa, vamos colocar aqui, entre você conhecer. Eu não queria fazer esse exemplo porque é muito esdrúxulo, muito, não tem nada que se compare a Deus. Mas vamos colocar aqui um exemplo. Pense no carro mais caro e mais luxuoso da Terra. Nem eu sei qual que é, mas vamos colocar aqui um Bugatti. Nós conhecemos, muitos de nós conhecemos. É o chamado hipercarro, né? Nós conhecemos por quê? Porque nós ouvimos falar, porque nós vemos fotos, vemos vídeos. Sabemos que é um carro extremamente rápido. Mas é só. É diferente se nós tivéssemos a oportunidade de adentrar em um carro desse e acelerar e sentir ali o carro enquanto a gente dirige, a sensação que é em cada momento. Assim é com Deus também. Entre nós ouvirmos falar, porque há N maneiras de ouvir falar sobre Deus. Quando nós somos crianças, os nossos pais, né, que vêm de uma criação mais antiga, às vezes para nos corrigir falavam: ó, não faz isso porque Deus castiga. E às vezes a gente cresce com aquela noção de que Deus, ele é um Deus que castiga, um Deus castigador. Se eu fizer algo de errado e ele não gostar, ou algo que eu fizer e ele não gostar, ele vai me castigar. Porque geralmente é isso que os pais antigos faziam, né? Pra corrigir a gente ali. Pra gente ficar com um certo medo de fazer aquilo lá, né? Que a gente estava prestes a fazer. Mas só quando conhecemos a Deus de verdade, nós vemos que Deus não é Deus castigador, coisa nenhuma. E quando nós conseguimos ter essa noção de poder ter essa convivência, ter a sua natureza revelada para nós, não só através da Bíblia não, irmãos, porque mesmo através da Bíblia, muitos ainda não conhecem a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes só leem, só pegam a Bíblia ali e discorrem algum capítulo, algum livro, de repente que tem um interesse. Mas, irmãos, eu falo uma coisa para vocês: ler a Bíblia não é conhecer a Deus. Vocês podem achar que isso é uma grande heresia, né, que eu tô falando aqui, mas não é. Irmãos, ler a Bíblia não é conhecer a Deus. Porque se você não pegar a sua Bíblia, antes de abrir ela, não orar a Deus pedindo entendimento, sabedoria do Espírito Santo para que você entenda, e após a oração estudar com o espírito de oração, buscando entender ali o que você está estudando, e após isso você não buscar aplicar aquilo que você estudou sobre a sua vida,
você não vai conhecer a Deus. Você vai apenas ler um livro ali como fosse um outro livro qualquer. E a Bíblia não é um livro qualquer. Aqui está a vontade de Deus sobre a nossa vida. Esse é o nosso, eu já disse aqui outras vezes, é o nosso manual de sobrevivência na terra que Deus deixou. Se a Bíblia não tivesse relevância nenhuma, por que ela seria um livro que discorreu gerações? Por que ela seria o livro mais vendido de todos os tempos? Por que ela iria sobreviver a tantas coisas, geração após geração? Então, irmãos, nós devemos estudar com espírito de reverência e com espírito de oração a Bíblia, para que nós possamos conhecer a Deus, conhecer a sua vontade e andar conforme a sua vontade. Porque não adianta ler a Bíblia. Vamos colocar aqui o exemplo mais simples, os 10 mandamentos. Não adianta você ler os 10 mandamentos e sair para a rua e mentir, e furtar, cobiçar a mulher ou alguma coisa do seu próximo. Não adianta você ler os 10 mandamentos e quando a sua mãe ou seu pai te repreender sobre algo que você fez de errado, você esbravejar, xingar, maldizer. Não adianta você ler os 10 mandamentos e deixar Deus em segundo lugar e adorar outras coisas e não se render à sua vontade. Não adianta você ler a palavra de Deus e maldizer o seu próximo, ver que ele está passando por algum momento de dificuldade e não ajudar, falar mal dele, querer que ele se dê mal dependendo do que ele for fazer. Então não adianta, irmãos. Se não meditarmos na palavra e não aplicarmos o que a gente estudar, a Bíblia para nós também será somente mais um livro. E isso é muito perigoso, porque assim nós não vamos conhecer a Deus. E como vamos aguardar com fé e com esperança a volta de Cristo, se não tivermos o conhecimento de Deus? Eu sei que cada pessoa é diferente, mas devemos, da nossa forma, ter comunhão com Deus e buscar dele o seu querer na nossa vida, porque aí ele guia. Você não precisa fazer nada, você não precisa colocar a sua mão naquilo que Deus está fazendo ali, está agindo. Ele move as peças certinhas. Muitas vezes nós não entendemos. Eu passo por situações que eu falo, meu Deus, por quê? Mas hoje eu não questiono mais. Eu passei por uma ontem, mas não cabe a mim dizer aqui. Mas eu não questionei, eu só pedi para que ele me ajudasse a passar. E pedi para que ele faça o que ele tiver que fazer. Porque é ele quem sabe das coisas. Eu não sei de nada, irmãos. Eu não sei de nada. Devemos compartilhar a mensagem de salvação e incentivar outras pessoas a terem a mesma esperança na volta de Jesus. Irmãos, além de o estudo da palavra vai fazer com que nós tenhamos entendimento. E tendo entendimento, nós podemos passar esse entendimento a outros. Por isso devemos estudar a palavra, para que possamos compartilhar o Evangelho. Seja um versículo, seja um livro que você, um trecho que você pode explanar para uma pessoa a respeito. Mas devemos compartilhar as boas novas da salvação, para que essas pessoas tenham a mesma esperança na volta de Jesus. Então não é só orar ali e ficar vigilante, mas levar adiante a palavra do Evangelho também. Porque
tem muitas pessoas aí fora que estão esperando por isso, estão desejam ouvir as boas novas de salvação. A Bíblia nos ensina a crescer na fé e a viver uma vida de amor e serviço aos outros, enquanto aguardamos a sua volta. Está aqui em 2 Pedro 3,14. Vamos aqui. 2 Pedro 3, verso 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele. Isso só complementa, né, o que disse lá em 1 Pedro, né? 1 Pedro? Não. É isso mesmo, 1 Pedro. Que nós devemos, né, ter uma vida reta. Aquilo que nós fazíamos antigamente devemos largar para trás, para vivermos uma vida de retidão, buscando fazer o melhor em tudo que fazemos, porque Deus é santo. Temos que ser santos porque Ele é santo. Devemos buscar a nossa santidade aqui, irmãos. Devemos buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, estudando Sua palavra e praticando o amor ao próximo. Eu sempre falo aqui, né? Eu até falei aqui já também. Acabei de falar. Porque muitas vezes nós estamos tão alheios, irmãos, aos nossos próprios interesses, que nós não enxergamos o outro que está do nosso lado. Muitas vezes precisa só de uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. Às vezes pode ter pessoas ao nosso lado que estão prestes a desistir de tudo, mas nós estamos tão alheios às nossas próprias vontades, a buscar as nossas coisas, que nós não prestamos atenção. E às vezes o que aquela pessoa precisa é só disso, só de uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, para que ela consiga continuar a sua caminhada, para que ela não desista. O amor ao próximo, ele tem que ser exercitado mais do que qualquer outra coisa, principalmente nesses tempos em que nós estamos vivendo, em que o ódio predomina, em que o engano predomina. O amor, ele salva também, irmãos. O amor é salvador. Esses são apenas alguns pontos a serem considerados ao viver com a nossa fé alicerçada no retorno de Cristo. A Bíblia nos dá várias orientações e ensinamentos que nos auxiliam a viver de maneira coerente com a nossa fé. É importante lembrar que cada pessoa pode ter uma experiência pessoal individual no processo de viver com a expectativa da volta de Jesus. Exatamente, irmãos. Cada pessoa pode ter ali uma experiência diferente em relação a isso, sabe? Mas que nós possamos manter a nossa experiência, possamos continuar buscando, possamos continuar orando, vigiando, compartilhando a mensagem, que foi os pontos que eu falei aqui. Se manter vigilantes, orar, buscar a palavra e compartilhar a palavra. E
manter o amor ao próximo também. Com esses 4 pontos, irmãos, nós possamos cada dia mais alicerçar a nossa fé no breve retorno de Jesus. Porque eu ressalto, e eu não vou cansar de repetir, não demora, irmãos. Logo ele vem. E devemos estar preparados para a volta dele. Não podemos ser pegos de surpresa naquele dia. Ou mesmo que sejamos pegos de surpresa, que possamos estar preparados, irmãos, com o nosso coração preparado, com a nossa fé intacta, com a nossa esperança fervorosa, que possamos ser encontrados por Ele retos e santos naquele dia. Mas que possamos buscar isso dia após dia, porque se descermos à sepultura, que possamos descer também com essa mesma esperança, com essa mesma expectativa, tendo feito essas mesmas coisas, irmãos. Não deixe para alimentar o seu espiritual somente quando estiver na igreja, mas alimente-o dia após dia. Porque se não alimentarmos o espiritual, quem sobressai é a carne. E sabemos que o que vem da carne, irmãos, só procede para a morte. Só procede para o engano, para a derrota. Que possamos meditar nessas palavras. Irmãos, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Nosso podcast, por enquanto, é de segunda a sexta. Mas que os irmãos possam ser abençoados a cada dia por essas palavras, porque elas vêm da parte de Deus, irmãos. Eu aqui sou apenas um instrumento, uma extensão para poder levar essas palavras, irmãos. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.